Eu fiz um vídeo explicando como você deixa de sofrer. E traduzindo o vídeo em uma palavra é desapegando. Quando você desapega de tudo isso daqui e depois você desapega do seu senso de individualidade, seu senso de identidade, você fica de encontro com o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu, ele é repleto de amor e fonte de nenhum sofrimento. Para as pessoas desse mundo, uma vida onde você não sofre é uma vida feliz. Então, fazendo uma regra de três absurda, a gente pode dizer que para você ser feliz é só você se desapegar de tudo. Yeah! Mas a nível social, ninguém ensina isso para nós. O mundo ensina nós a depender do mundo, a depender de um emprego, carreira, relacionamento, de uma gratificação, de um reconhecimento. Por que que isso acontece? É um assunto muito denso e muito complexo. Nossa, esse vídeo aqui vai ser muito complexo. Mas, ok, eu vou tentar pegar só uma parte dele para esse vídeo não ter 40 mil horas. Ok, vamos lá, vamos analisar um aspecto social. Então, toda a parte espiritual, sobre o eu verdadeiro, sobre o que é o ego, tudo isso vai para lá. A gente vai analisar a nível social. Então, eu sou essa Yoko e eu vou tentar justificar esse título absurdo que não, mulheres não foram feitas para ser felizes nesse mundo. Assim que o patriarcado, ele ainda é muito predominante e tem muitos traços fortes aqui no Brasil. Então, assim que um bebê nasce, ele, antes mesmo de ele nascer, ele já leva muitas expectativas da sociedade, entendeu? E então a sociedade, ela espera que um homem seja assim, assim e assim, esperam que uma mulher seja assim, assim e assim. Qualquer coisa fora disso tá errado. Foda-se, entendeu? Tem que ser sacrificado, não sei. É isso. É isso que a sociedade espera aqui no Brasil. E uma característica que esperam dos homens é serem desapegados, entendeu? Tanto que muito a figura arquetipicamente de desapego é sempre voltado para figuras masculinas. Na filosofia a gente tem Diógenes, o cínico, né, que eu já expliquei nesse canal. A gente pode falar também da cultura pop, por exemplo, do Rick and Morty, o Rick Sanchez, é um personagem desapegado. O Deadpool também, ele é muito desapegado, ele não liga para nada, entendeu? Só fica falando besteira. Então, isso a nível humorístico, a nível filosófico, até em nível espiritual. Tanto que quase todos os gurus, Sadhguru, a gente tem também Krishna, Krishnamurti, a gente tem também vários pastores, e sempre a figura arquétipa da espiritualidade. Óbvio que existem mulheres desapegadas, tanto que eu já falei no meu vídeo sobre inteligência, onde eu cito Pobres Criaturas, onde a protagonista ela é muito desapegada. Mas é muito raro e para a sociedade muito fechadinha, ainda causa um estranhamento uma mulher ser desapegada, porque não é o que se espera de uma mulher. Se esperam que a mulher seja muito contida, muito fechadinha, perna cruzada, falando baixo. Esse negócio de falar blá blá, não liga, não sei o quê, é comumente aceito mais para homens. Então, o que me levou a crer no pensamento tipo, pô, então é mais fácil um homem acessar o seu verdadeiro eu, ele se desapegar de tudo, ele ser um desperto, entendeu? Ele se iluminar. Mas eu tava enganada. Porque como eu falei, na espiritualidade não existe esse negócio de homem, mulher, é tudo essência, entendeu? É tudo um eu brincando de ser várias coisas. Mas na sociedade não. Na sociedade que é feita por pessoas que possuem mente e a mente é viciada em categorizar. E a mente fala que, no caso do patriarcado, né, fala tipo, existe um homem, existe uma mulher, são duas coisas diferentes, homem tem que ser assim assim e mulher tem que ser assim assim, entendeu? E eu falo, essa característica de desapego é para homem. Então, em uma certa perspectiva rasa, se fosse mulher, nunca ia ser feliz, porque a mulher nunca ia se desapegar de tudo e do senso de identidade. Mas não.
Homens não são ensinados a desapegar, não. Isso era um erro meu. Isso foi um erro do meu pensamento. Porque eu analisei mais a fundo isso. E homens não são ensinados a desapegar. Homens são ensinados a reprimir. E reprimir é diferente de desapegar. Por exemplo, vamos supor aqui. Um homem tem um relacionamento com a mulher e eles terminam, ele fica muito triste, começa a encher a cara e vai querer, quer se matar, enfim. As pessoas vão falar, desapega dessa mulher, você não tem que ligar pra isso, foca em outra coisa, foca em outra coisa, você tem que focar em outra coisa, deixa isso pra lá. Ah, o homem não tá desapegando, entendeu? Ele tá reprimindo tudo isso e colocando a energia em outra coisa, mas ainda tá ali, entendeu? Ele tá só escondendo. Não é desapegar do sofrimento, da tristeza, não é ensinado a reprimir tudo, a reprimir o ódio, todas as emoções, entendeu? Ou seja, o homem não foram ensinados a desapegar. Não é que o homem é ensinado a não ligar para nada e apenas se auto-invalidar. Ele é ensinado a engolir tudo que o mundo joga para ele calado, entendeu? Ou então revidar, ou então ser muito reativo. O que é totalmente diferente do desapego, entendeu? O desapego é você sentir também as suas emoções, é só você, entendeu? Sem essa armadura de lógica que muitos homens ainda se escondem, entendeu? Então não é que para homem vai ser mais fácil desapegar, mas é que é um caminho diferente do que do feminino, pelo menos para a sociedade, porque assim que você nasce, a sociedade joga para o masculino e para o feminino. Então são dois caminhos, querendo ou não, distantes, diferentes. Então, para o homem, a gente tem que quebrar essa cabeça lógica. E para a mulher é outra coisa completamente, não completamente diferente, mas é outro caminho, porque enquanto o homem deveria ser ensinado a se autoavaliar, ou seja, a reprimir, a ser ele mesmo, entendeu? Não ligar para ninguém, isso é totalmente diferente na tratativa que a sociedade faz com o sexo feminino. Tá, por quê? Mulher é ensinada a depender do externo, entendeu? Homem também é ensinado a depender, mas mulher, o externo que eu tô falando é a respeito de relacionamental, ou seja, através de relacionamento, não só romântico, mas romântico também, mas em tudo, principalmente em aparência. Eu vejo muito também o pessoal falando sobre a solidão masculina, mas não é que a mulher não se sente só, a mulher se sente só, mas enquanto ela se sente só, ela tem que, mesmo se sentindo só, ela tem que estar inserida no meio de outras pessoas. Seguir pensar em um exemplo. No caso, é a respeito sobre diferenciação do ego. Na sociedade, falam que o homem ele é o que ele tem, é o que ele vale, entendeu? O que ele tem, o que ele possui, o que ele conseguiu é ele. Demonstra que ele é realmente o homem, entendeu? No caso, vamos supor que um homem ele trabalhou muito e comprou um caderno. Por mais que a sociedade valorize que agora ele é validado como um, porque ele tem um caderno, ainda tem uma diferenciação do cérebro. Ele sabe onde começa ele e onde começa o caderno. E esse caderno serve meio como se fosse realmente uma máscara para a sociedade. E sem essa aprovação vem a infelicidade, a quebra, entendeu? É algo pesado ainda. Mas a mulher, ela não é o que ela vale, o que ela conquista, mas o jeito que ela se comporta, entendeu? No caso de aparência e de trejeito. Então, espero que, tipo, no caso do homem, não importa se ele é preguiçoso, se ele é mal-humorado, se ele é um idiota, entendeu? Se ele tá nem aí pra nada. Só em ele ter conseguido um caderno, ele já é digno de, uau, parabéns. Uma mulher não. A mulher não importa. Ao contrário, ela pode ter o melhor caderno do mundo, trabalhar do mundo. Mas se a expressão de jeito que ela se comporta, da aparência, entendeu? Não for o que a sociedade espera, foda-se, entendeu? Então, meio que a máscara social para mulheres não são o que elas têm, um objeto externo, é o corpo, entendeu? Todo o trejeito, comportamento, olha o quão doentio é isso. E isso acontece até antes mesmo da garota aprender a falar, a andar. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que em nível físico, lógico, é normal, vamos lá. Assim que um menino nasce aqui no Brasil, geralmente o pessoal tem a cultura de colocar um brinco na orelha da girl.
Óbvio que isso aí não significa nada, é só um ser humano senciente colocando um acessório em outro ser humano baby senciente, entendeu? Foda-se. Mas, simbologicamente, o que é que isso demonstra? Demonstra que antes mesmo da garota ser ela, ela já tem uma expectativa criada. O homem também tem uma expectativa criada, mas isso é marcado fisicamente, entendeu? Como estão gritando aqui. E é foda que isso provavelmente pode perseguir até o final da vida da garota, entendeu? E quando chega nessa parte, tipo, da felicidade, eu deixei aqui bem claro que para você ser feliz é só desapegar, pode ser até mais fácil para que isso entre na cabeça de um homem, porque ele, por mais que seja de uma maneira totalmente doentia, mas de certa forma ele já tem um reconhecimento sobre como é viver uma vida desapegada por conta dos arquétipos e tal. Para a mulher isso é algo totalmente novo e um pouco mais dolorido, porque enquanto ela estiver desapegada, não ligar para nada, além do sofrimento do ego, vai ter também o sofrimento social, que vai ser mais pesado, que vai ser a cobrança. Então, realmente, o ego feminino vai doer muito mais, entendeu? E é nessas dor que faz a pessoa querer voltar pro ego, em vez do verdadeiro eu. E por conta disso, isso pode distanciar muitas mulheres, no caso, para conseguir acessar o seu verdadeiro eu, entendeu? Mas, igualmente, se você for homem ou mulher, o seu ego vai doer, vai machucar muito. E se você for uma girl, você vai ser provada socialmente muito mais, entendeu? Você vai ter que se manter no eixo. E por mais que seja um pouco mais pesado essa parte social, o seu resultado vai ser talvez em dobro, porque você vai ajudar outras garotas que estão presas em papéis de sociais e que estão em completo sofrimento porque estão sendo vítima do ego, entendeu? Então, o caminho vai valer a pena tanto para você quanto para o que você futuramente pode representar. Eu acho que é isso que eu queria falar. Então, se você for uma mulher e tá vendo esse vídeo, levanta a aba, levanta, levanta a cabeça, princesa, senão a barreta cai. E se você for homem e tá vendo esse vídeo, não enche o saco das girls, não. Deixa elas trilhar o caminho espiritual individual, entendeu? Porque o sofrimento, ele pode ser evitado, entendeu? Você pode conseguir a sua felicidade. Você só tem que se desapegar. E sim, mulheres podem ser desapegadas. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu conversei isso com as minhas amigas. Eu percebo que é muito mais difícil para elas aceitarem serem desapegadas, não ligar para nada, entendeu? Serem. É isso. Eu sou essa Yoko. E tudo que eu falei aqui não é uma verdade. É uma dica. Nossa, tá muito escuro, meu Deus do céu. Calma, eu vou. Tô falando sobre iluminação, né? Eu vou iluminar vocês. Vocês sabem como é uma garota iluminada? Eu vou ensinar pra vocês como é isso. Iluminei vocês.